Meu pai olhou para mim com aquela expressão familiar, uma que nunca precisava pedir permissão, que já assumia concordância antes mesmo de ser dada. Havia uma leve curva nos cantos de seus lábios, não era calor nem crueldade, apenas certeza. Ele apontou para o canto da sala, onde uma única cadeira estava levemente afastada do resto, perto da área de serviço, onde os garçons se moviam em padrões ensaiados, carregando bandejas de champanhe e aperitivos. A mesa VIP é apenas para a família, disse ele, sem elevar a voz ou diminuí-la. Falou no tom exato para ser ouvido pelas pessoas mais próximas a nós, o que significava que mais do que alguns olhares se voltaram automaticamente em nossa direção. Uma pausa breve, mas inconfundível, percorreu o ar, um momento que se registrou mesmo sem que ninguém o reconhecesse. Permaneci em silêncio, não argumentei, não procurei os olhos de alguém para me resgatar. Caminhei até a cadeira que ele havia indicado, coloquei minha bolsa cuidadosamente para que não obstruísse o corredor, puxei a cadeira sem deixá-la arranhar o chão e me sentei. Juntei as mãos no colo e deixei o momento passar, assim como aprendi a deixar as coisas acontecerem nesta família. Nada mudou, a sala continuou exatamente como estava. Os olhos da minha mãe passaram rapidamente em minha direção por meio segundo, depois deslizaram para longe, como se ela tivesse captado algo refletivo que não queria ver. Ela levantou seu copo e se inclinou para uma conversa que já estava em andamento. Meu irmão Cole não se virou nem uma vez. Estava em pé, onde a sala naturalmente se inclinava para ele, sorrindo, acenando, recebendo congratulações como se lhe pertencessem por direito. Meu pai imediatamente seguiu em frente, já cumprimentando o próximo convidado, o gesto atrás de si desaparecendo no instante em que foi feito. O aroma de gardenias flutuava das mesas centrais, misturando-se com o cheiro quente de carne assada que vinha da cozinha. Em algum lugar, um quarteto de cordas tocava uma peça clássica que eu deveria ter reconhecido, mas não conseguia nomear naquele momento. O tilintar de talheres contra a porcelana criava um ritmo subjacente, constante e indiferente. De onde eu estava, podia ver tudo claramente. A mesa VIP estava coberta com um tecido de linho creme com detalhes em dourado, flores frescas jorravam de vasos de cristal e as cadeiras ali eram estofadas, confortáveis, projetadas para pessoas que deveriam permanecer. Minha cadeira era de metal, com um fino acolchoado, daquelas que os espaços mantêm em estoque para assentos extras, indicando que você está presente, mas não se espera que importe. Observei a sala se acomodar, as cadeiras se movendo, as vozes encontrando seu volume, a atenção se fechando em direção ao centro, apertando-se ao redor da minha família como um punho se fechando. Tornei-me parte da margem, perto o suficiente para ver tudo, distante o suficiente para ser desnecessária. Era um arranjo claro, que não precisava de explicação, pois ninguém iria pedir uma. Este era o casamento do meu irmão, o casamento que passei 3 meses ajudando a planejar, coordenando com o buffet enquanto minha mãe. A noite estava-se desenrolando com a suavidade de um sonho cuidadosamente preparado, mas eu me encontrava à margem desse conto de fadas, observando como um espectador distante. Enquanto os convidados se acomodavam ao redor das mesas, meu pai se levantou, seu copo erguido em um gesto que transparecia aquela calorosa retórica que ele sempre usava em momentos importantes. Ele agradeceu a todos por estarem ali, exaltou a beleza dos noivos e fez menção aos fornecedores, ao local deslumbrante e ao clima perfeito que parecia conspirar a favor daquele evento. Enquanto ele falava, eu escutava em silêncio, mantendo uma postura inalterada. Aplaudidos, os convidados vibravam em ondas coordenadas, brindando e se inclinando uns para os outros, formando um círculo íntimo que incluía todos que importavam e excluía aqueles que não. Um garçom passou, carregando uma bandeja de flutes de champanhe. A bandeja parou na mesa VIP, onde meus pais, meu irmão e sua nova esposa, Savannah, eram rapidamente servidos, enquanto eu permanecia à margem, invisível. Não era desrespeitoso, apenas eficiente. Eu não havia sinalizado minha presença, não havia interrompido o fluxo da festa. O sistema funcionava exatamente como deveria. Recordei as semanas que antecederam aquela noite. Meu telefone vibrava incessantemente, sempre com o meu nome associado à solução de algum problema. Estava presente para consertar, para celebrar, mas a percepção do meu papel naquele espaço se tornava cada vez mais clara e dolorosa. O riso do meu irmão ecoou, leve e despreocupado, um som que nunca precisou ser conquistado, pois tudo lhe foi dado, incluindo aquele casamento. As atenções, os perdões, as segundas chances sempre foram dele.
A música mudou, tornando-se mais lenta e romântica, e casais começaram a se dirigir à pista de dança. Minha mãe lançou um sorriso a meu pai, uma expressão que parecia calorosa à distância, mas que, de perto, não significava nada. Eles se uniram aos outros casais, movendo-se em uma dança que sugeria parceria a quem observasse. Mas eu sabia a verdade. Tinha acompanhado suas vidas, conhecia a diferença entre a performance e a realidade. O olhar da mãe de Savannah cruzou o meu por um breve momento, seu semblante oscilando entre confusão e compaixão. Mas logo ela desviou o olhar, decidindo ignorar o que havia percebido. E assim, eu continuei ali, como uma sombra no canto, invisível em meio a um mar de rostos sorridentes, presa em um ciclo de celebração que não era meu. Era mais fácil assim. Sempre foi. Permaneci onde estava, longe da agitação e do calor da humilhação que exigia uma ação imediata. O que senti era mais frio, mais limpo. A cadeira não havia sido um acidente, sua presença estava ali, esperando por mim muito antes daquela noite. Cada momento em que eu recuava para que outra pessoa pudesse avançar, cada vez que engolia uma reação para que o grupo pudesse seguir em frente, cada decisão tomada sem minha presença, mas da qual eu era esperado para executar. Essa compreensão se instalou em mim de forma silenciosa, como um fato que, após muito tempo, finalmente não se discute mais. A distância entre mim e a mesa dos VIPs não era grande, talvez uns 6 metros. Mas era firme, consolidada. Eles estavam juntos e eu não. Ninguém veio me explicar, ninguém se desculpou, ninguém perguntou se eu estava bem. A ausência desses gestos dizia mais do que qualquer confronto poderia expressar. Eles sempre decidiram onde eu pertencia, naquela noite, apenas tornaram isso visível, como se pensassem que era o fim da história. A ligação chegou enquanto eu jantava em meu apartamento. Meu telefone vibrava contra a mesa, como sempre fazia quando algo já havia dado errado em algum lugar. Não deixei tocar muito, não queria que soasse como uma escolha. Saí para o corredor, abaixei a voz por hábito, mesmo sabendo que não havia ninguém por perto, e ouvi minha mãe explicar que havia um problema com o planejamento do casamento. Nada sério, apenas um daqueles contratempos, mas ela precisava da minha ajuda para resolver antes que se tornasse algo maior. Ela não perguntou se eu estava livre, não perguntou se eu queria. Apenas fez uma pausa que pressupunha que eu já havia dito sim. Eu disse sim porque aquele era o papel que vinha ensaiando por anos. O de aparecer não porque era desejado, mas porque era confiável. Geralmente, as coisas começavam assim, não com celebração ou convite, mas com urgência. Algo estava atrasado, alguém não havia confirmado, um plano precisava de ajustes. Eu era a pessoa que ligavam quando o tempo estava curto e as desculpas já não serviam mais. No começo, não me importava, ser necessário parecia próximo o suficiente de ser incluído, de modo que não questionava a diferença. Cheguei a tempo, cumpri as tarefas. Não transformava pequenas coisas em conversas. Se havia fricção, eu a suavizava, se havia silêncio, eu o preenchia. Com o tempo, essas características se tornaram expectativas. Não era mais preciso me pedir, as tarefas chegavam com o meu nome já anexado, como bagagens enviadas adiante para um destino que todos os outros desfrutavam. Esse padrão começou antes que eu tivesse idade suficiente para reconhecê-lo como tal. Eu tinha apenas 12 anos quando minha avó comemorou seu 70º aniversário no quintal da casa dos meus pais. A tarde estava quente, daquelas que o verão do meio-oeste impõe, tornando tudo mais lento e pesado. Cole deveria ajudar a montar as mesas dobráveis, mas tinha desaparecido com os amigos para jogar basquete no parque da esquina. Minha mãe me mandou procurá-lo, e eu caminhei 3 quarteirões sob o calor, encontrando-o rindo com seus amigos. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, uma leve tensão pairava no ar. Eu havia ligado para Cole, meu irmão, implorando que voltasse para casa. Ele me olhou como se eu tivesse proposto um enigma matemático intrincado, mas logo seu rosto se iluminou com aquele sorriso fácil que sempre trazia conforto. Diga à mamãe que estou chegando. Estarei lá em 1 minuto, respondeu ele, e eu voltei correndo para contar à minha mãe a boa notícia. Ela assentiu, sugerindo que eu lidasse com as mesas, já que estava ali mesmo.
Quando a festa começou, eu havia arrumado as 12 mesas, organizado as cadeiras, ajudado minha avó a se acomodar em seu lugar especial e até buscado gelo no congelador do vizinho 2 vezes, pois já estávamos sem colo. Chegou 20 minutos depois dos convidados, recém-saído do banho, e minha avó o abraçou como se ele tivesse voltado de uma guerra. Ninguém mencionou as mesas ou o gelo. O momento era dele. Meu pai, com um sorriso no rosto, deu um tapinha no ombro de Cole e exclamou: "Esse é meu garoto." Naquele instante, percebi algo que, na época, não saberia nomear. Meu esforço era invisível, enquanto a presença de Cole era um verdadeiro evento. Essa dinâmica se repetiu ao longo dos anos, em diferentes ocasiões e idades. Quando completei 16 anos, passei um fim de semana inteiro ajudando minha mãe a preparar um jantar para os sócios de meu pai. Eu polia talheres de prata, arrumava flores e montava a mesa 3 vezes, pois ela sempre mudava de ideia sobre a disposição. Cole deveria ajudar, mas tinha um encontro, e minha mãe, sem fazer alarde, disse que estava tudo bem. Durante o jantar, um dos sócios elogiou a mesa e minha mãe, com um sorriso elegante, respondeu: "É tudo sobre ter a ajuda certa." Ela não olhou para mim ao dizer isso, não precisava. A palavra ajuda me dizia exatamente qual era o meu lugar. Depois daquela noite, parei de esperar ser incluído. Comecei a agir pensando que, se me tornasse essencial, eventualmente alguém notaria. Porém, a inclusão nunca veio. Ao me formar na faculdade, os papéis estavam bem definidos. Cole era o promissor, aquele em quem todos investiam suas esperanças. Ele trocou de curso 3 vezes, abandonou um programa de pós-graduação, começou outro e, finalmente, se estabeleceu em uma posição júnior em uma firma de investimentos, graças a uma ligação de um amigo de meu pai. Meus pais chamavam isso de encontrar seu caminho. Quando me graduei, summa cum laude em administração de empresas e aceitei um emprego de nível inicial em um fundo de investimento, fiz isso sem a ajuda deles. Meu pai elogiou minha atitude prática, como se ser ambicioso fosse algo pelo qual eu devesse pedir desculpas. As preparações para o casamento seguiram o mesmo roteiro. O que começou como um simples "pode ajudar com algumas coisas", rapidamente se transformou em "a Clara cuidará disso", sem que ninguém percebesse a transição. Eu coordenei fornecedores, gerenciei orçamentos, negociei contratos e passei horas ao telefone tentando resolver desentendimentos entre minha mãe e a mãe de Savannah sobre a lista de convidados. Reescrevi o plano de assentos 4 vezes porque meu pai sempre adicionava pessoas que havia esquecido de mencionar. E, 3 semanas antes do casamento, o local original inundou, exigindo reivindicações de seguro por danos, meses de reparos e a atenção de minha mãe. Assim, eu continuava, invisível, mas sempre presente, tentando fazer parte de um mundo que parecia não ter espaço para mim. Às 11 horas da noite, recebi uma ligação que mudou tudo. Era um desespero contido, uma voz chorosa que me dizia que tudo estava arruinado. Nos 72 horas seguintes, mergulhei em uma maratona frenética, encontrar um novo local, renegociar contratos, ajustar cronogramas e coordenar com todos os fornecedores para garantir que a transição fosse tranquila. Dormi, se tanto, talvez 6 horas durante aqueles 3 dias. Quando meu pai anunciou para o resto da família a mudança de local, ele fez isso de uma forma que parecia um golpe de sorte. "Foi uma atualização feliz", disse ele, sem mencionar como essa sorte havia realmente acontecido. Ele não mencionou meu esforço, eu não existia na narrativa dele. Cole, meu irmão, me enviou uma mensagem de texto agradecendo pela ajuda com o negócio do local. Apenas 5 palavras que resumiram 72 horas de trabalho intenso em algo tão trivial. Respondi com um de nada que deletei 3 vezes antes de finalmente apertar o botão de enviar. A favoritabilidade que eu sentia não era algo dramático, mas estrutural. Era como uma sombra que pairava sobre as suposições que todos faziam, sem jamais questioná-las. Cole era o futuro, enquanto eu era apenas a base, a manutenção do que ele representava. Cada reunião de família reforçava esse papel de forma tão discreta que a Pontal parecia mesquinho, exagerado, como alguém que faz tempestade em copo d'água. Mas não era nada disso, era tudo. Era a fundação sobre a qual tudo mais era construído. No dia do casamento do meu irmão, enquanto me sentava naquela cadeira, observei minha família celebrar e percebi exatamente como havia chegado ali. Eu mesma havia caminhado até aquele ponto, passo a passo, acreditando que, se continuasse sendo útil, eventualmente seria valorizada. Estava errada.
As 3 semanas finais antes do casamento se tornaram uma confusão de telefonemas, e-mails e problemas que surgiam sem aviso e exigiam soluções imediatas. Movia-me através de tudo isso como sempre fiz, com eficiência e sem reclamar, dizendo a mim mesma que era algo temporário, um evento, um último esforço para ser útil, e então tudo voltaria a uma versão qualquer do normal entre nós. Mas algo estava diferente daquela vez. Os problemas não vinham apenas da minha família, mas de todos os lados, e todos pareciam saber exatamente quem chamar. Na manhã em que o cronograma final deveria ser entregue à coordenadora, minha mãe me ligou com a notícia de que os pais de Savannah haviam adicionado 15 pessoas à lista de convidados sem avisar ninguém. O buffet precisava saber até o meio-dia, o local exigia os números atualizados até às 3 e o arranjo de assentos que passei 2 semanas aperfeiçoando agora não valia mais nada. Perguntei porque ninguém havia mencionado isso antes. Minha mãe soltou aquele suspiro que dizia que eu estava sendo difícil por fazer perguntas razoáveis. Essas coisas acontecem, Clara. Apenas conserte isso. Eu consertei. Eu sempre consertei. Mas então a florista me ligou diretamente. Não foi minha mãe, nem Cole, nem a coordenadora. Fui eu que recebi o número dela através da mãe de Savannah, que havia-me dito que eu era quem realmente estava no comando. O gerente do local me enviou um e-mail com perguntas sobre o cronograma, me copiando primeiro e a todos os outros depois. O assistente do fotógrafo me enviou uma mensagem de texto para confirmar detalhes que deveriam ter passado pela coordenadora. A avalanche de responsabilidades se acumulava e eu estava no centro de tudo, tentando manter a calma enquanto o caos se instalava ao meu redor. O dia estava ensolarado quando me encontrei com Savannah para um almoço que prometia ser simples. O objetivo era revisar os últimos detalhes do casamento, mas a realidade se mostrava diferente. Ela chegou com 20 minutos de atraso, o telefone grudado ao ouvido, já imersa em uma conversa sobre suas unhas. Quando finalmente se sentou à mesa, lançou-me um sorriso, aquele tipo de sorriso que se oferece a alguém cujo nome você precisa memorizar e não uma amiga íntima. Savannah era linda, de uma beleza tão natural que tornava fácil entender por que Cole escolhera. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas e suas unhas, claramente feitas naquela manhã, brilhavam sob a luz, assim como o anel de noivado que dançava em seu dedo. Naquele momento, percebi que tudo sobre ela sugeria uma vida onde os detalhes eram cuidados por outras pessoas. Assim que desligou o telefone, ela disse: Cole me contou que você está cuidando de tudo. Que doce da sua parte. A palavra doce caiu sobre mim como um rótulo, como se eu estivesse fazendo isso por uma gentileza excessiva e não porque não houvesse mais ninguém para assumir essa função. Eu sorri e disse que não era problema. Quando perguntei se havia alguma preocupação final sobre os arranjos, ela hesitou por um instante, brincando com uma mecha de cabelo. Na verdade, sim. Minha mãe está preocupada com a disposição das mesas. Ela não quer ficar muito perto dos seus pais, porque você sabe como eles podem ser. Conhecia muito bem essa dinâmica, crescera sob a mesma sombra. Respondi que ajustaria o plano de assentos novamente. Perfeito, exclamou, já pegando seu telefone para checar uma notificação. Então parou, olhou para mim com uma expressão quase reflexiva. A minha amiga Rachel vai ao casamento. Ela trabalha comigo na firma e é muito observadora, percebe tudo. Riu levemente, aquele riso que se compartilha como uma fofoca disfarçada de informação. Você é a pessoa certa para perguntar se ela precisar de algo, sabe, logística e tudo mais, eu disse, observando-a a escanear o menu sem realmente lê-lo. Enquanto suas unhas perfeitas tateavam a mesa, percebi algo que antes me escapara. Essa história não era apenas sobre minha família, era a narrativa que havia se espalhado para além de nossas paredes, além dos jantares em família, atingindo o mundo em que Savannah vivia. Ela não era cruel, apenas repetia o que lhe haviam ensinado. Clara cuida das coisas, Clara é útil, Clara não é a irmã que você conhece, mas a irmã que você utiliza. Essa realização era diferente de tudo que eu já sentira. Até então, as reflexões que carregava eram sobre minha família, mas agora vi que a percepção de quem eu era estava moldada por uma história que não tinha escrito. A cegueira das pessoas ao meu redor manifestava-se na incapacidade ou na relutância de enxergar meu valor além da função que eu exercia. O que estava em jogo era algo muito maior, a narrativa que me cercava havia escapado do meu controle.
A forma como os outros me viam não era fruto de uma observação cuidadosa, mas sim do que minha família havia ditado. Eles não tinham razões para questionar essa visão distorcida. Savannah, por exemplo, não me enxergava como uma futura cunhada. Para ela, eu era apenas uma fornecedora de alta qualidade, alguém que compartilhava o mesmo DNA que seu marido. Um ser a ser apreciado da mesma forma que se valoriza um bom buffet ou um florista confiável, com educação e uma certa distância, compreendendo que o relacionamento era, na verdade, transacional. Eu sorri e disse que ficaria feliz em ajudar sua amiga Rachel com o que ela precisasse. Você é tão boa nisso, Savannah comentou, já olhando para o telefone novamente. O Cole sempre diz que você é confiável. A confiável. Não a inteligente, não a bem-sucedida, não a que tinha sua própria vida, carreira e ambições. Apenas a confiável, aquela que poderia ser contada para aparecer e resolver as coisas, sem criar alarde. Perguntei-me quantas conversas haviam ocorrido sobre mim sem que eu estivesse presente. Quantas vezes minha família havia-me descrito dessa forma para os outros. Quantas pessoas, naquele casamento, já chegariam sabendo que Clara era responsável pelos detalhes logísticos antes mesmo de aprender qualquer outra coisa sobre mim. O almoço terminou com Savannah dando um beijo no meu rosto e prometendo-me ver no jantar de ensaio. Ela saiu do restaurante sem olhar para trás, já com o telefone colado ao ouvido, passando para a próxima tarefa da sua lista. Eu permaneci ali por alguns minutos, encarando a conta que ela não se ofereceu para dividir, compreendendo que a história de quem eu era havia sido escrita sem a minha contribuição e distribuída sem o meu conhecimento. O jantar de ensaio aconteceu 2 noites antes do casamento, em um restaurante escolhido pelo meu pai, pois um de seus associados o possuía. A sala privada era elegante, adornada com velas, toalhas de mesa brancas e vinhos que custavam mais por garrafa do que eu gastava em um mês de supermercado. Cheguei cedo para garantir que tudo estivesse em ordem. Verifiquei os cartões de lugar, confirmei o menu com a cozinha e assegurei que as flores combinassem com as que havíamos encomendado. O gerente do restaurante me cumprimentou pelo nome, mesmo sem nunca termos nos encontrado pessoalmente. Ele soubera que eu era o contato e que todas as perguntas deveriam ser direcionadas a mim, tratando-me com a cortesia profissional que se estende a um planejador de casamentos, não a um membro da família. Quando a família começou a chegar, eu já estava cansada, mas ninguém poderia notar apenas pelo meu semblante. Aprendi, há muito tempo, a estar cansada sem demonstrar. Meus pais entraram como se fossem royalty, aceitando elogios sobre o local, a seleção de vinhos e as belíssimas arrumações. Minha mãe beijava bochechas e ria das piadas, enquanto meu pai cumprimentava as pessoas com a confiança de quem acredita ter conquistado tudo o que possui. Cole e Savannah chegaram juntos, irradiando alegria, como o centro das atenções. Assim que cruzaram a porta, uma sensação estranha pairava no ar. Ninguém perguntou onde eu havia estado por aquela hora, nem se perguntou como tudo se encaixara de forma tão perfeita. A harmonia da noite apagava todo o esforço que havia sido necessário para que tudo acontecesse. Observei os pais de Savannah cumprimentarem os meus com a calorosa cautela de quem agora estava unido pelas escolhas de seus filhos. Meu olhar se fixou na presença da minha mãe, que se posicionava cuidadosamente em cada fotografia, enquanto meu pai dominava o ambiente com sua presença imponente, mesmo sem elevar a voz. Cole, por sua vez, aceitava os parabéns com a naturalidade de quem acreditava ser seu direito de nascença. Mas, no meio disso tudo, eu me sentia como uma sombra. Quando permanecia perto da minha família, os olhares pareciam deslizar por mim, mas se tornavam mais aguçados de reconhecimento assim que eu me deslocava em direção à área de serviço para resolver alguma dúvida. Era um contraste gritante. Em um momento eu era invisível, no outro, essencial. Parecia que essa dança de percepções havia sido ensaiada. Durante o jantar, a conversa rapidamente se voltou para o casamento. Meu pai levantou seu copo e começou a falar sobre família, sobre tradições, sobre a importância de momentos como aquele. Ele agradeceu ao proprietário do restaurante, aos convidados pela presença e aos pais de Savannah por criarem uma filha tão maravilhosa. Mas, curiosamente, não se lembrou de me agradecer. Observei os rostos à mesa enquanto ele falava, alguns pareciam cientes da situação, o que era evidente nas rápidas olhadas que lançavam em minha direção durante os trechos sobre família unida. Suas expressões alternavam entre confusão e desconforto.
Eles sabiam que eu havia-me dedicado àquela cerimônia por meses, porque tinham-me enviado e-mails, me ligado, sido encaminhados a mim. E ali estavam, testemunhando meu pai fazer um discurso sobre família, sem mencionar meu nome. Mais tarde, quando a sobremesa foi servida e as pessoas começaram a circular entre os pratos, encontrei-me sozinha perto da janela, contemplando as luzes da cidade. Foi então que o pai de Savannah se aproximou, drink na mão, com um sorriso que misturava educação e incerteza. Você é a irmã, certo? A que tem lidado com a logística? Perguntou, como se esse título fosse a única forma de me definir. Confirmei que sim, e ele acenou com a cabeça, enquanto girava seu copo. Minha esposa diz que você tem sido uma salvadora. Só o plano de assentos teria deixado ela maluca. Agradeci pelo elogio, mas ele me observou por um momento, e algo brilhou em seu rosto, talvez curiosidade ou o início de uma pergunta que decidiu não fazer. Eu podia perceber que ele tentava conciliar a pessoa à sua frente com a descrição que lhe haviam dado, a pessoa confiável, a irmã que cuida das coisas. É interessante, ele comentou por fim, você não se parece muito com eles. Não sabia se aquilo era um mero comentário ou uma ofensa disfarçada e nem se importava mais. Eu puxo a minha avó, respondi, o que era verdade e, ao mesmo tempo, a resposta mais segura que poderia dar. Ele assentiu novamente, tomou mais um gole de sua bebida e se afastou em direção aos outros convidados sem se despedir. Permaneci na janela por mais um tempo, perdida em meus pensamentos. Enquanto observava minha família se mover pela sala, parecia que pertenciam àquele espaço, como se a noite fosse algo que simplesmente acontecera e não um esforço meticulosamente elaborado. Pensei em todas aquelas pessoas que estavam ali, que nunca haviam me conhecido antes daquela noite. Cada uma delas já tinha ouvido uma história sobre mim. Clara cuida da logística. Clara é confiável. Clara é prestativa. A narrativa me precedera e agora tudo o que eu dissesse ou fizesse seria filtrado por ela. Eu não era alguém a ser descoberto, eu era uma função a ser confirmada. O peso do que eu enfrentava se instalou em meu peito, como uma âncora. Não se tratava apenas da minha família não me ver. Era sobre uma história inteira que havia sido construída e disseminada sem meu consentimento. Para mudar a forma como eles me viam, eu precisaria alterar a maneira como falavam sobre mim. E isso exigiria que aceitassem que a forma como tinham falado estava errada. E eu sabia que isso nunca aconteceria. O dia do casamento chegou, ensolarado e perfeito, exatamente como todos esperavam. Acordei às 5 da manhã para iniciar a coordenação final. Às 7 horas, já estava no local, reunindo-me com a equipe de montagem, confirmando cronogramas e lidando com a primeira pequena crise do dia, um atraso na entrega de flores. O coordenador do local me cumprimentou como se fôssemos colegas. O buffet pediu minha aprovação nas arrumações das mesas e o assistente do fotógrafo confirmou o cronograma comigo antes de verificar com mais alguém. Todos conheciam seus contatos, todos sabiam quem realmente estava no comando. Quando minha família chegou por volta do meio-dia, tudo já estava no lugar. As cadeiras estavam dispostas perfeitamente, as flores estavam deslumbrantes e o cronograma seguia exatamente como planejado. Observei-os entrar no espaço que eu havia criado, admirando sem realmente me ver. Algo dentro de mim se moveu. Não era raiva, nem tristeza, era algo mais frio, a compreensão de que eu estava em meio a uma história que nunca concordei em contar. Minha mãe flutuava pelo local, tocando os arranjos de flores e acenando com aprovação, como se tivesse feito as escolhas. Meu pai conversava com o gerente do local com a autoridade de quem havia tomado todas as decisões. Cole posava para fotos com Savannah, relaxado e feliz, alheio a todos os detalhes que tornaram aquele dia possível. E cada pessoa que encontravam já conhecia a narrativa. Clara cuida da logística. Clara é confiável. Clara não é realmente família no sentido que importa. Clara é staff com um título melhor. Eu me mantive à margem da sala, assistindo a história se desenrolar em tempo real. Cada interação confirmava isso, cada suposição reforçava. A narrativa era maior do que qualquer momento isolado ou qualquer desdém. Era o ar que todos respiravam, invisível e presente em toda parte. Não sabia ainda que, ao final da noite, estaria sentada em uma cadeira de metal, perto do corredor de serviços, observando minha família celebrar sem mim.
Não sabia que meses de trabalho seriam apagados por um único instante. Era uma manhã que começava antes mesmo de eu ter a chance de abrir os olhos. O vibrar incessante do meu celular contra a mesa de cabeceira se transformou, de interrupção incômoda, em uma expectativa desesperada. Mensagens se empilhavam, curtas e urgentes, cada uma assumindo que eu já estava de pé, vestida e a caminho de resolver qualquer problema que tivesse surgido durante a noite. A primeira mensagem alertava sobre uma mudança no horário da cerimônia. O celebrante tinha um conflito e precisaria começar 30 minutos mais cedo do que o planejado. A segunda trazia um pedido do fotógrafo, que queria confirmar o local para as fotos pré-cerimônia. E a terceira, uma cobrança da minha mãe, perguntando se eu já havia lidado com as duas primeiras mensagens. Eu mal havia saído da cama. Quando finalmente cheguei ao local, o sol já estava alto no céu e o calor começava a se intensificar, prometendo uma tarde desconfortável. O ar estava impregnado com o aroma de grama recém-cortada e do jasmim que adornava o caminho de entrada. Dentro do recinto, o ar-condicionado funcionava em alta, proporcionando um ambiente fresco e vazio, aguardando ser preenchido. Enquanto isso, todos à minha volta pareciam ter um papel definido. A noiva era guiada de um cômodo a outro, estilistas e fotógrafos desobstruindo caminhos para ela, sem que fosse necessário pedir. O noivo se afastava para conversas tranquilas com os padrinhos, que terminavam em risadas e tapinhas nas costas. Meus pais eram recebidos com deferência pela equipe do local, sendo conduzidos a posições que não requeriam explicação, recebendo café sem sequer solicitar. Quando as pessoas se dirigiam a mim, o que ouvia eram instruções, não nomes. Você pode cuidar disso? Precisamos de mais uma coisa. Você já verificou aquilo? Eu me movia pela manhã como uma função, não como uma pessoa. A coordenadora, Lila, cruzou meu olhar uma vez e me lançou um olhar que misturava simpatia e exaustão. Ela sabia, através de e-mails copiados, exatamente quem tinha liderado os preparativos para aquele casamento nos últimos 3 meses. Por volta das 11 horas, escutei fragmentos de uma conversa em uma das salas laterais. A porta estava entreaberta e reconheci a voz do meu pai imediatamente. Está tudo bem, ele dizia. Deveríamos estar prontos. O cronograma mudou, porém. Outra voz respondeu que não conseguia identificar, talvez um dos padrinhos. Não foi a celebrante quem antecipou tudo, meu pai disse, com palavras planas, funcionais, como quem menciona que um encanador consertou um vazamento. Passei pela porta sem parar, mas as palavras dele permaneceram comigo pelo resto da manhã. Clara cuidou disso. Não, minha filha cuidou disso, nem a Clara fez um ótimo trabalho, apenas uma afirmação de fato, tão emocionalmente significativa quanto comentar sobre o clima agradável. A cerimônia em si foi linda. Enquanto o casamento se desenrolava, eu me encontrava na parte de trás da sala, à margem da celebração. Não fazia parte do grupo dos noivos, tampouco estava sentada entre a família. Minha presença era quase etérea, fácil de encontrar quando algo dava errado, mas invisível quando tudo corria bem. Observava Cole e Savannah trocarem votos, um momento repleto de emoção. Via minha mãe enxugando as lágrimas com um lenço delicado, enquanto meu pai acenava com a cabeça, como se tivesse orquestrado pessoalmente aquele amor verdadeiro. As flores estavam deslumbrantes, rosas brancas e peonias, exatamente como Savannah sempre sonhou. A música, cuidadosamente ensaiada, subia em intensidade nos momentos certos, resultado de 2 horas que passei com um quarteto de cordas, ajustando cada nota. Até as palavras do celebrante eram poéticas e a alteração de 30 minutos no cronograma se encaixou como uma peça de um quebra-cabeça, tudo porque eu havia acordado cedo para garantir que tudo funcionasse. Mas ninguém sabia disso e, na verdade, ninguém precisava saber. Após a cerimônia, o ambiente começou a se transformar para a recepção. Eu ajudava como podia, sempre evitando atrapalhar, ajustando um centro de mesa aqui, confirmando um detalhe com um garçom ali. O coordenador estava no controle, mas eu não conseguia me afastar, 3 meses de trabalho e dedicação não se apagavam simplesmente porque a festa havia começado. Minha mãe me encontrou perto de uma das mesas laterais, checando se os cartões de lugar estavam na ordem correta. Ela brilhava, como sempre fazia em eventos, emanando calor e elegância para todos ao redor.
Clara, você deveria se refrescar, disse ela com um sorrisinho, a recepção está prestes a começar. Eu respondi que estava bem, mas ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém importante estava ouvindo. Você parece cansada. Talvez um pouco de batom? Era verdade, eu havia estado cansada durante os últimos 3 meses, mas disse que cuidaria disso, enquanto havia flutuar em direção a um grupo de convidados que queriam parabenizá-la pela linda cerimônia. Quando a recepção começou oficialmente, a hierarquia social se reorganizou. A mesa dos VIPs foi posicionada perto do centro da sala, o lugar mais privilegiado que atraía a atenção sem exigir. Meus pais, Cole, Savannah, os pais de Savannah e alguns outros convidados importantes já estavam acomodados, com os copos cheios e conversas fluindo como um rio tranquilo. Eu permaneci perto da entrada, à espera de algo que não consegui identificar. Um convite? Um gesto? Alguém notou que eu não estava sentada e perguntou onde eu pertencia. Os minutos passaram, os garçons começaram a circular com bandejas de aperitivos e o quarteto de cordas trocou para uma música mais leve que incentivava a conversa ao invés da cerimônia. Os convidados encontraram suas mesas, conferiram seus cartões de lugar e se acomodaram. Ainda estava de pé quando meu pai se aproximou. Por um breve momento, pensei que ele viesse me buscar, que qualquer descuido que tivesse ocorrido estava prestes a ser corrigido, que todos aqueles meses de trabalho finalmente seriam reconhecidos com o simples gesto de me incluir. Ele parou na minha frente, com aquela expressão familiar que nunca pedia permissão, mas que sempre assumia concordância. Ele apontou para um canto da sala, onde uma única cadeira estava posicionada próxima à área de serviço, e disse: "A mesa VIP é apenas para a família." As palavras caíram no ar sem qualquer dramatização, não era necessário. Elas carregavam o peso de anos de certezas acumuladas por um homem que nunca havia duvidado de suas decisões. Caminhei até a cadeira, sentei-me e entrelacei as mãos no colo, observando o restante da noite se desenrolar sem mim. O ambiente já começava a se acomodar quando cheguei ao local indicado por meu pai. Senti os olhares que me seguiram brevemente antes de se desviarem, como se as pessoas estivessem calculando se deveriam reconhecer o que acabavam de ver ou fingir que não notaram nada. A maioria optou pela pretensão, era mais fácil, sempre foi. A cadeira, feita de metal e com um fino estofado, era daquelas que deixam marcas nas pernas se você se sentar por muito tempo. Ela estava posicionada perto do corredor por onde os garçons passavam com suas bandejas, perto o suficiente da ação para testemunhar tudo, mas longe o bastante para me manter claramente separado. Essa disposição não era acidental, nada na minha família era. Ajustei minha postura até encontrar uma posição natural, sem me agitar, sem escanear o ambiente em busca de uma saída. Fiz-me quieto, como aprendi a ser, presente, mas não exigente, visível, mas ignorável. O aroma de cordeiro assado flutuava da cozinha toda vez que um garçom atravessava as portas em balanço. O tilintar de copos na mesa VIP ecoava pelo espaço, pontuado por risadas que subiam e desciam em padrões previsíveis. Alguém havia pedido uma música específica para o quarteto e agora eles a tocavam, uma melodia lenta e romântica que tornava a iluminação ainda mais suave. De onde eu estava, conseguia ver tudo. A mesa VIP era deslumbrante na maneira sem esforço que itens caros sempre aparentam. A toalha de linha em tom creme refletia a luz das velas, enquanto flores desabrochavam de vasos de cristal em uma desordem cuidadosamente arranjada. As pessoas ali se inclinavam umas para as outras ao conversarem, seus corpos angulados, formando uma figura fechada que não precisava de nada do exterior. Minha mãe estava radiante, interpretando a alegria com a precisão de alguém que a havia ensaiado por décadas. Ela tocava o braço de meu pai nos momentos exatos, ria na medida certa e se certificava de que sempre estivesse no enquadramento de qualquer fotografia tirada. Meu pai dominava a mesa com uma autoridade tranquila, transitando de conversa em conversa, fazendo todos se sentirem atendidos sem jamais aparente pressa. Cole estava ao lado de Savannah, sua mão repousando ocasionalmente em suas costas, naquele jeito possessivo que os recém-casados costumam ter. Ele parecia feliz, genuinamente feliz, o que de alguma forma tornava tudo ainda mais difícil. Ele não estava calculando sua felicidade ou se perguntando se a merecia, ele simplesmente a tinha, assim como sempre teve as coisas que outros lutavam para conquistar. Savannah estava perfeita, o que imagino ser o objetivo de se ser uma noiva.
Seu vestido custara mais do que o meu carro e seu cabelo havia levado horas para ficar impecável. 3 horas foram necessárias para que cada detalhe da sua aparência fosse meticulosamente ajustado para aquele momento e o resultado foi um sucesso. Ela olhava ao redor da sala com uma expressão levemente confusa, como alguém que recebe mais atenção do que sabe como lidar. Um garçom passou ao meu lado, carregando uma bandeja repleta de flutes de champanhe. A bandeja parou na mesa VIP, onde os copos foram distribuídos com uma eficiência impecável antes de continuar seu caminho, agora vazia, sem que eu tivesse feito qualquer sinal para pedir uma bebida. Não havia motivo para reação, eu não tinha estabelecido contato visual, nem me inserido no padrão de serviço. O descuido era técnico, não pessoal, embora tudo que fosse técnico estivesse fundamentado em algo íntimo. Poucos minutos depois, o primeiro brinde começou. Meu pai, erguendo o copo, fez a sala silenciar gradualmente até que apenas sua voz ecoasse. Ele falou sobre família, amor e as tradições que unem as gerações. Com palavras calorosas, elogiou o caráter de Cole e deu boas-vindas a Savannah na família, agradecendo também aos convidados pela presença e generosidade. Durante todo o discurso, ele não olhou uma única vez para a minha cadeira. O aplauso que se seguiu foi sincero e emocionante, as pessoas tocadas por palavras que assumiram ter vindo do coração. Os copos foram erguidos em toda a sala, a mesa VIP se transformou em uma constelação de cristais brilhando à luz das velas. Eu, por outro lado, não tinha um copo para levantar, ninguém se lembrou de me trazer um e eu não pensei em pedir. Após o brinde, as conversas recomeçaram em um tom normal, a cerimônia da atenção se desfez em pequenos grupos. Eu observava os padrões se formarem e se dissolverem, notando quem se aproximava de quem era abordado. Via a arquitetura invisível da hierarquia social se afirmar através do movimento e da proximidade. Uma mulher que reconheci como colega de Savannah parou na borda da minha visão. Ela olhava para mim com uma expressão que não conseguia decifrar exatamente. Não era pena, mas algo mais parecido com confusão, como se tentasse resolver um enigma inesperado. Não se aproximou, mas também não desviou o olhar, simplesmente ficou ali, segurando seu champanhe, me observando como se eu fosse um fenômeno a ser compreendido. Encontrei seus olhos por um momento antes de desviar o olhar. Não precisava de sua intervenção, nem desejava sua simpatia, estava coletando informações, não aliados. O segundo brinde veio do pai de Savannah, um homem alto, com cabelos prateados e a confiança de alguém que fez dinheiro cedo na vida e o manteve. Ele falou sobre sua filha, recordando o dia em que ela nasceu e como viu crescer, transformando-se na mulher que estava diante deles agora. Sua voz carregava emoção genuína e quando ela falhou ligeiramente no final, notei minha mãe procurando novamente seu lenço. Ele agradeceu aos meus pais por terem criado um filho tão maravilhoso, elogiou meu irmão por fazer sua filha feliz e, meio brincando, agradeceu ao universo por unir suas famílias. Mas, curiosamente, não mencionou a mim, como se eu fosse apenas uma sombra naquele momento iluminado. O jantar seguia seu curso cuidadosamente coreografado, como um balé sutil em meio a um cenário festivo. Os pratos eram servidos em etapas, cada um chegando primeiro à mesa dos VIPs antes de se espalhar para os demais convidados. Quando meu prato finalmente chegou, a comida já estava morna e a apresentação um tanto menos elaborada do que a que eu via nas mesas principais. Mas a fome era maior que qualquer crítica que eu pudesse fazer e recusar-me a comer seria uma declaração que eu não estava disposta a fazer. Enquanto os pratos eram degustados, as pessoas começaram a se movimentar, circulando entre as mesas, reencontrando amigos e familiares que não viam há anos. Alguns olhares se dirigiram a mim enquanto passavam, suas expressões oscilando entre reconhecimento e incerteza, antes de se estabilizarem em uma neutralidade cortês. Alguns acenaram com a cabeça, a maioria, porém, seguiu adiante, sem parar para perguntar por que a mulher que organizara grande parte daquele casamento estava sozinha, perto do corredor de serviço. Talvez tivessem suas razões para não querer saber ou talvez preferissem não pensar nisso. No final do prato principal, avistei meu pai me olhando pela primeira vez desde que havia apontado para a cadeira. Seu olhar transmitia uma avaliação fria, como se estivesse decidindo se a situação estava sob controle, se eu era uma potencial fonte de problemas. Mantive meu rosto impassível, permitindo que ele me observasse. O que quer que ele visse o satisfazia, pois logo desviou o olhar e retornou à sua conversa, sem que sua expressão mudasse.
O exame estava completo, eu havia passado no teste de não existir de forma suficientemente barulhenta para exigir reconhecimento. A mesa dos VIPs continuava a brilhar no centro do salão, atraindo atenção como uma lente captura a luz. Todos que importavam estavam ali e quem estava presente notava. Eu me encontrava a 6 metros de distância, perto o suficiente para ver tudo, longe o suficiente para observar com clareza. Eles acreditavam que aquele era o fim de algo, que meu silêncio era uma forma de concordância e que a cadeira que escolheram para mim me manteria exatamente onde queriam que eu estivesse. Estavam enganados. A recepção fluía como se nada tivesse mudado. A música subia e descia em ritmo regular, risadas ecoavam pelo salão e os garçons se moviam entre as mesas com bandejas equilibradas com destreza. Mas algo no tempo começava a se soltar, de uma forma que apenas alguns perceberiam. Eu notei que a transição para o corte do bolo deveria ocorrer às 20h15. O coordenador tinha o cronograma impresso em um cartão laminado que carregava no bolso. O fotógrafo estava posicionado e pronto, e o assistente do padeiro aguardava com a faca cerimonial. No entanto, o mestre de cerimonias ainda não havia feito o anúncio. Os minutos de 20h15 passaram em silêncio enquanto o salão continuava agitado, como se nada estivesse prestes a acontecer. Lila, com seu olhar profissional, escaneava o espaço, mas seus olhos se moviam mais rapidamente do que o normal. Ela estava procurando alguém e eu sabia exatamente quem era. Seu olhar cruzou a mesa dos VIPs, pousou em mim por meio segundo e, em seguida, desviou-se rapidamente. No instante em que Lila se lembrou da nova disposição do evento, decidiu que não iria até minha cadeira. Em vez disso, aproximou-se de Cole, inclinando-se para lhe sussurrar algo ao ouvido. Ele acenou com a cabeça, mas sua atenção permanecia fixada no convidado com quem conversava. Lila aguardou pacientemente, mas à medida que a conversa se estendia, ela percebeu que precisava agir. Assim, deu um passo atrás, improvisou e sinalizou diretamente para o mestre de cerimonias, pedindo que o fotógrafo estivesse pronto. Com isso, ela mesma conseguiu fazer a transição e o corte do bolo aconteceu apenas alguns minutos atrasado. A maioria dos convidados provavelmente não percebeu a demora, mas a elegância do momento havia perdido um pouco de seu brilho. A qualidade impecável que eu havia me esforçado tanto para criar já não se corrigia sozinha. 20 minutos depois, outro desafio surgiu. O quarteto de cordas deveria passar o bastão para o DJ às 21h, mas ninguém havia confirmado a troca exata com ambas as partes. Cada um havia sido informado de maneira separada e suas compreensões não se alinhavam. Eu podia ouvir a conversa próxima à área de serviço. As vozes eram baixas, mas carregadas de urgência, um tipo de tensão que se forma quando as pessoas percebem que algo escapou de seu controle. O DJ estava pronto, enquanto o quarteto queria terminar mais uma peça. Nenhum dos dois estava disposto a ceder. Lila apareceu novamente, desta vez com um ar mais visivelmente estressado. Tentou localizar Cole, mas ele estava na pista de dança com Savannah. Olhou para meus pais, mas meu pai estava no meio de uma conversa importante e minha mãe estava tirando fotos com um grupo de parentes. Seus olhos finalmente me encontraram. Ela hesitou, ponderando se deveria ou não se aproximar de mim. Observei enquanto ela avaliava o custo de pedir ajuda em comparação ao de resolver tudo sozinha. A balança parece ter pendido para o lado de seu orgulho, pois ela se afastou e decidiu lidar com a situação por conta própria, encontrando uma solução que funcionou, mas sem a graça que eu esperava. Permaneci em minha cadeira, vendo-a resolver o problema. Não havia satisfação em testemunhar a luta do sistema, havia apenas o reconhecimento claro de que a estrutura dependia de um trabalho que eu havia oferecido gratuitamente, e agora que esse esforço já não estava presente, a dependência se tornava evidente. Meu pai percebeu isso antes da minha mãe. Notei pela maneira como seu sorriso se contraiu após a transição musical, na pausa após uma risada, quando algo não rendeu como costumava. Ele olhou ao redor da sala com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era exatamente preocupação, mas sim um estado de alerta, a percepção de que algo estava diferente, mesmo sem entender o quê. Seus olhos finalmente encontraram os meus, enquanto eu permanecia sentada na minha cadeira metálica, com as mãos entrelaçadas e a postura relaxada. Encontrei seu olhar sem oferecer nada, sem garantias, sem explicações, apenas minha presença. Foi ele quem desviou o olhar primeiro.
Um padrinho, cujo nome eu havia esquecido, se aproximou de Lila com uma pergunta sobre a ordem dos discursos. Os discursos, outro detalhe que eu havia passado horas coordenando, equilibrando egos, tempos e o fluxo emocional da noite. Lila conferiu suas anotações, franziu a testa e deu uma resposta que estava correta, mas carregava uma incerteza. Naquela noite envolvente, Cole percebeu uma mudança no clima assim que um dos convidados fez uma pergunta direta sobre o próximo evento programado. Ele respondeu com sua habitual autoconfiança, mas, para sua surpresa, a resposta estava errada. O semblante da pessoa se alterou e Cole, na tentativa de aliviar a situação, soltou uma risada, mas a confusão persistiu no ar. Foi então que Savannah, como uma verdadeira heroína, entrou em cena. Com um sorriso, ofereceu uma explicação alternativa que também não estava completamente correta, mas seu tom caloroso fez com que a imperfeição passasse despercebida. Era evidente que ela estava aprendendo a cobrir as falhas dele, a preencher as lacunas que surgiam. Aquela primeira hora estava repleta de pequenas perguntas que antes eram respondidas instantaneamente, mas agora exigiam consultas e discussões. As decisões que antes eram tomadas sem esforço passaram a ser debatidas abertamente. O maquinário da noite continuava a funcionar, mas a magia automática havia-se dissipado. Minha mãe, tentando restaurar a harmonia, flutuava entre os grupos, tocando braços, rindo de piadas conhecidas. No entanto, sua risada parecia chegar um pouco atrasada e quando exclamou "não é tudo maravilhoso", as respostas que vieram foram ligeiramente contidas, como se todos sentissem que algo não estava exatamente como deveria. Foi então que um homem de uma das reuniões de planejamento se aproximou de mim, inclinando-se com a voz baixa. "Precisamos de alguém que confirme o horário de partida com o serviço de manobrista", ele disse, não como um pedido, mas como uma informação. A suposição de que essa tarefa já estava sob controle era evidente. Olhei para ele com calma e perguntei: "Quem é o responsável por isso?" A pergunta pairou no ar, inesperada. Ele piscou, surpreso. "Achei que você estava cuidando da logística", disse ele. "Eu ajudei com o planejamento", respondi, "mas sou um convidado esta noite." Um silêncio se instalou entre nós enquanto ele olhava para a mesa dos VIPs e depois para Lila, que estava lidando com 3 coisas ao mesmo tempo na entrada. Certo, ele finalmente concordou, "vou encontrar a Lila." E assim ele se afastou enquanto eu voltava a observar a sala. A consequência da minha contenção não foi dramática, não houve desastres nem catástrofes, apenas um atrito, pequenos momentos de confusão que se somaram a uma noite diferente da que todos haviam imaginado. As pessoas se adaptavam, como sempre fazem, mas a facilidade havia desaparecido e sua falta deixava marcas por toda parte. Perto do final da hora, meu pai atravessou a sala e parou a poucos passos da minha cadeira. Ele não se sentou, nem se agachou para ficar ao meu nível. Ficou ali, olhando para mim com uma expressão que misturava avaliação e algo que eu não conseguia nomear. "Está tudo bem aqui?", ele perguntou. Sua voz soava como preocupação, mas eu o conhecia bem o suficiente para reconhecer quando ele estava apenas fazendo uma inspeção. "Está tudo ótimo", respondi. "Uma noite linda." Ele esperou, como se esperasse que eu dissesse mais, que oferecesse algo para preencher o vazio, como sempre fiz. Mas não o fiz. Após um momento, ele acenou uma vez com a cabeça e voltou em direção à mesa dos VIPs. Seu andar estava um pouco menos confiante do que antes, a certeza que sempre o cercava pescou brevemente. Permaneci em minha cadeira, observando a noite seguir seu curso. Todos pareciam esperar que eu voltasse a agir, a suavizar o que havia se desgastado. Naquela sala, a atmosfera havia mudado. O silêncio não era absoluto, mas uma consciência compartilhada permeava o ambiente. Após as dificuldades anteriores, a conversa diminuía momentos naturais, enquanto as pessoas se inclinavam levemente, como se quisessem manter um olhar sobre mim. Uma expectativa silenciosa pairava, um entendimento tácito de que eu deveria dar um passo à frente e restaurar a harmonia que todos esperavam de mim. Mas eu permanecia à margem, não me escondendo, nem me afastando, apenas resistindo à pressa de agir. Os servidores se reuniam e a equipe revisava os horários impressos, em vez de me procurar. A sala parecia tentar se corrigir sozinha. Eu não estava recusando nada diretamente, apenas decidindo quando me engajar em vez de reagir automaticamente.
A contenção que eu senti era quase física, como se eu estivesse segurando um músculo que havia sido treinado por anos para se mover sob comando. Então, um novo problema surgiu, maior e mais complicado: um conflito de horários entre os brindes programados e a pausa da banda. Ninguém conseguia resolver a situação de maneira discreta. Algumas vozes se levantaram ao mesmo tempo, mas logo se calaram. Telefones foram retirados e olhares começaram a vasculhar a sala. A expectativa aumentou, agora se espalhando de pessoa para pessoa, em vez de se fixar em um único rosto. Todos queriam uma solução, mas ninguém parecia disposto a pedir. Mensagens começaram a circular de forma sutil. Alguém se inclinou e murmurou algo para outro, indicando-me com um gesto discreto. Outro indivíduo juntou-se à conversa, ouviu e se afastou, levando consigo o pedido que, ao chegar até mim, estava diluído, desprovido de um dono. Ninguém queria ser visto como responsável por isso, temendo a possibilidade de ouvir uma resposta inesperada. Quando finalmente se manifestou, veio na forma de uma informação, não de uma instrução. Uma mulher que eu reconheci vagamente da empresa de buffet se aproximou da minha cadeira e disse: "Há um problema com a próxima transição." Ela não encontrou meus olhos, como se o problema existisse de maneira independente de qualquer ser humano. Escutei sem reagir de imediato. Quem é o responsável por isso? Perguntei, e a questão caiu pesadamente no ar, exigindo uma resposta que ninguém havia preparado. Um silêncio se instalou, uma nomeação foi sugerida, mas logo retirada. Alguém mencionou Lila, outro disse que Cole havia aprovado o cronograma originalmente. Eu não deixei o espaço se preencher com um desconforto mútuo. Qual é o plano se isso não funcionar? Perguntei, sem acusação, sem tom cortante, apenas com a expectativa de que um plano existisse. O ar mudou. Algumas pessoas pareceram surpresas, enquanto outras se encolheram, irritadas por terem que verbalizar algo que costumavam terceirizar. Meu pai apareceu ao meu lado antes que eu percebesse que ele havia cruzado a sala. Seu tom era familiar, medido, a voz que usava quando esperava conformidade sem questionamentos. "Clara, não vamos complicar as coisas", ele disse, enquadrando o que estava acontecendo como uma consideração pelos convidados, como se minha presença na cadeira fosse uma escolha minha e meu comportamento estivesse atrapalhando o que deveria ser uma simples celebração. Não discuti. A tensão no ar era palpável e eu não consegui evitar a necessidade de respostas. Com a voz controlada, perguntei novamente: "Quem é o responsável por coordenar esta parte da noite?" O olhar do meu pai vacilou por um instante, mas logo se transformou naquele sorriso ensaiado que parecia dizer que tudo estava sob controle. "Vamos cuidar disso, apenas relaxe e divirta-se", foi o que ele respondeu, como se suas palavras fossem um fecho de cortina, me colocando de volta ao meu lugar, onde minha participação se resumia a seguir ordens e minhas perguntas eram indesejadas. Concordei com a cabeça, mas não disse mais nada. Ele hesitou por um momento, como se esperasse que eu contestasse, mas logo se virou e caminhou de volta em direção à mesa VIP. Observei-o interceptar Lila, tocar seu ombro e sussurrar algo em seu ouvido. Ela assentiu e se dirigiu ao cerne do conflito. A solução, embora simples, levou tempo para se concretizar. O problema de cronograma foi resolvido ao encurtar o intervalo da banda e adiar um dos brindes para mais tarde. Funcionou, mas a transição não foi perfeita. A suavidade que todos esperavam havia sido substituída por algo mais áspero e humano. Enquanto isso, meu irmão Cole se viu puxado para uma conversa inesperada. Um dos convidados, um parente de Savannah, se aproximou dele com uma pergunta sobre o cronograma do fotógrafo para a festa posterior. Simples, à primeira vista, mas Cole não sabia a resposta. Ele hesitou, soltou uma risadinha nervosa e tentou mudar de assunto, mas a curiosidade genuína do parente não deixou escapar. "Você não organizou isso?", ela perguntou. "Achei que você estava cuidando da linha do tempo." Por um breve momento, a confiança de Cole vacilou. Ele lançou um olhar para o nosso pai e, em seguida, para o parente, antes de olhar para a estação de coordenação, onde Lila estava ocupada com outra tarefa. "Acho que a Clara tinha os detalhes sobre isso", ele disse finalmente. As palavras pairaram no ar e o parente se virou em minha direção, buscando por mim. Encontrei seu olhar e uma série de emoções passou por seu rosto que eu não conseguia decifrar.
Mas ela não se dirigiu a mim diretamente, voltou-se para Cole e disse: "Vou verificar com o fotógrafo mesma." Cole assentiu, aliviado, e aquele momento passou, mas algo havia sido revelado. O centro não era tão autossuficiente quanto parecia, a autoridade que sempre cercou meu irmão dependia de uma estrutura que não estava presente naquele momento. Do outro lado da sala, minha mãe observou a troca. Seus olhos se moviam entre Cole e eu, como se estivesse calculando algo, até que seu rosto se firmou naquela expressão serena que indicava que ela havia decidido tratar do assunto mais tarde. Permaneci onde estava, não no centro das atenções, mas também não escondido. As pessoas se aproximavam com perguntas práticas e eu as respondia de forma breve e precisa, sem oferecer nada além do que me era solicitado. Outros passavam com acenos que reconheciam minha competência, em vez de obrigação. A sala começou a se reorganizar em torno da funcionalidade, em vez do status, e ninguém anunciou isso, porque não havia necessidade. Quando meu pai passou por mim novamente, nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia raiva, apenas um entendimento silencioso. As regras nas quais ele sempre se apoiou estavam mudando diante de testemunhas. Quando a próxima música começou, eu sabia que o jogo havia mudado. A transformação estava se desenrolando de forma silenciosa, imperceptível para aqueles que não estavam atentos. Para os que observavam, no entanto, a hierarquia da festa começava a vacilar. Eu, por outro lado, não sentia que havia vencido algo. O que eu sentia era alinhamento, alívio de não carregar mais a expectativa sozinha. E eles ainda não compreendiam o que isso significava. Saí da recepção com um propósito que nada tinha a ver com escapar. O coordenador precisava de confirmação sobre o horário do bolo e eu queria garantir que o sinal do fotógrafo ainda estivesse alinhado com a pausa da banda, coisas práticas, pequenos detalhes que antes me puxavam automaticamente. Mas, dessa vez, avancei em direção a eles sem pressa, sem culpa, sem correr. Cortei por um corredor lateral e verifiquei a troca de e-mails que havia criado semanas antes para evitar que os fornecedores se atropelassem. Atrás de mim, o murmúrio abafado da festa continuava, enquanto o ar se tornava mais fresco ali, longe da multidão. O cheiro dos produtos de limpeza armazenados em um armário próximo misturava-se ao leve aroma de cloro da piscina do local, do outro lado do prédio. Foi então que ouvi a voz do meu pai, próxima o suficiente para que ele falasse sem reservas. "Precisamos manter tudo simples", disse ele. Minha mãe respondeu imediatamente, com um tom baixo, mas firme: "Exatamente, sem drama." "Não hoje." Sem perceber, desacelerei. Não era apenas o que eles diziam, mas a facilidade com que falavam sobre a noite, como se estivessem gerenciando um sistema e não celebrando um momento especial. Parei perto da esquina onde as pessoas costumam parar para ajustar os sapatos ou arrumar o cabelo. Fiquei parada, pois meu corpo compreendeu antes da minha mente. Se eu me movesse, me anunciaria. Se ficasse, eles continuariam conversando. Ela esteve na linha curta o dia todo e isso funcionou, meu pai comentou. Assim que ela se aproxima da mesa principal, as pessoas começam a fazer perguntas e então ela começa a responder, completou minha mãe. Não é que ela esteja tentando se mostrar, continuou meu pai, ela apenas preenche as lacunas. Ele mencionou o meu nome de forma neutra, Clara faz o que Clara faz. Meu irmão se juntou à conversa. Eu te disse, é melhor assim. Savannah não precisa dela lidando com as coisas na nossa mesa, parece estranho. Você não quer que sua irmã responda perguntas de fornecedores enquanto sua esposa está tentando se divertir, disse meu pai. Não precisamos que a Clara se sinta com direitos, afirmou minha mãe. A palavra direitos caiu como uma pedra, limpa e contundente, não machucada, não excluída, mas entitled, como se um lugar à mesa da família fosse algo que se conquistasse com bom comportamento e não algo que se tivesse por nascimento. Ela vai entender, disse meu pai, sem hesitar. Ela sempre entende. É por isso que isso funciona, continuou ele. Ela não faz cena. Se fosse para fazer, já teria feito. Ela não vai, afirmou meu pai, ela é muito responsável. As palavras soavam como uma ferramenta, como uma alavanca que aprenderam a usar. É apenas uma noite, disse minha mãe, e se ela fizer disso algo sobre ela? Então a mantemos ocupada, respondeu meu irmão.
Ela é útil quando está ocupada. E essa era a questão, meu pai concluiu. Não lhe damos um lugar onde. Era um momento tenso, onde o silêncio falava mais alto que as palavras. Eu me mantive focado na tela do meu celular, onde um e-mail não lido piscava, enquanto a conversa ao meu redor se desenrolava como um roteiro cuidadosamente elaborado. A cadeira em que eu deveria me sentar não era fruto de um erro qualquer, estava posicionada ali de forma intencional, assim como a iluminação e a disposição das mesas. Eu era apenas uma variável nos cálculos deles, um elemento que aprenderam a controlar. As perguntas vieram rapidamente, como flechas disparadas. Meu pai, sempre com o objetivo de manter a narrativa limpa, respondeu a cada uma com uma calma gelada. O pai de Savannah indagou sobre mudança no cronograma e meu irmão, com um sorriso ensaiado, disse que a decisão tinha sido do coordenador. Minha mãe, sempre tão cautelosa, acrescentou que não havia necessidade de mencionar que Clara havia lidado com a situação. Não precisamos nos apoiar nela, disse meu pai, embora isso não fosse verdade. A facilidade com que ele reescrevia a realidade era reveladora. Se os pais de Clara acreditassem que ela tinha controlado metade do dia, meu irmão disse, pensariam que éramos incompetentes. Meu pai, com a certeza de quem sabe o que faz, respondeu, nós não somos. Enquanto eles se afastavam em direção à recepção, eu permaneci imóvel, absorvendo cada fragmento da conversa. O que meu pai disse, em um tom mais baixo, soou como um aviso velado. Ela sempre entenderá. As palavras pairaram no ar, como um perfume que não se pode ignorar. Eu não precisava de interpretação, eles me entregaram um mapa do que estava acontecendo. Quando finalmente fiquei sozinho, respirei fundo, uma vez, duas vezes, antes de voltar à estação do coordenador, o telefone ainda em mãos. O bolo às 9h15, disse com firmeza, dê 2 minutos ao fotógrafo. Lila acenou e seguiu em frente, enquanto eu não hesitei em me misturar novamente à recepção, como se tivesse apenas saído por um momento. A música começou a tocar, seguida por risadas e o tilintar alegre de talheres contra porcelana. A mesa VIP brilhava sob a luz, com o meu irmão ao lado de Savannah, a mão delicadamente posicionada em suas costas. Meu pai circulava pela sala com a segurança de quem é um mestre em suas interações, enquanto minha mãe mantinha um sorriso perfeitamente ensaiado, como se tivesse praticado em frente ao espelho. Ninguém parecia perceber que eu havia sido tema da conversa, essa era a parte mais estranha. Não havia culpa nos olhares deles, mas uma sensação de justificação. Retornei à borda da sala, próximo à cadeira solitária, aguardando o momento certo antes de me sentar. Em vez de sentir saudade, observei com precisão. O riso do meu pai não era de alegria, mas um controle disfarçado. O toque da minha mãe não era caloroso, mas uma reafirmação de seu lugar. A intimidade entre meu irmão e sua nova esposa era uma performance, e a sala reagiu, como sempre faz, à confiança em vez da verdade. Quando finalmente me sentei, ninguém notou. Um garçom passou pela mesa VIP, levantando taças para um brinde. A bandeja passou por mim e eu não fui notado ou, se notado, era um incomodo. Eu não fazia parte da história, era a engrenagem por trás dela e agora eu sabia que essa engrenagem era intencional. Permaneci ali, imóvel, não planejando, não irado, apenas ciente de que eles haviam confundido minha contenção com confiabilidade, meu silêncio com conformidade e minha posição com aceitação. A música envolvia a sala como uma onda, subindo e descendo, quando uma mulher inesperada parou ao meu lado. Por um momento, não consegui reconhecê-la. Ela havia estado à margem da festa, observando, segurando uma taça de champanhe que parecia mais um adereço do que uma bebida. Você está bem? Perguntou, sem pressa, sem dramatização, apenas o suficiente para criar um espaço para uma resposta verdadeira. Eu a identifiquei como uma das colegas de Savannah, alguém que havia sido apresentada a mim antes, mas que agora se perdia na névoa de rostos e congratulações. Seu cabelo escuro e curto balançava levemente, e os brincos brilhavam quando ela movia a cabeça. Sua expressão era direta, mas não agressiva. Eu acenei para ela, um gesto automático, mas isso não foi suficiente para encerrar a conversa. Eu vi o que aconteceu, ela disse, olhando ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Sua voz não se tornou mais baixa, havia uma firmeza em suas palavras que me surpreendeu. Aquilo não estava certo.
Eu não precisei explicar, nem minimizar a situação, nem correr para proteger o conforto de ninguém. Deixei a frase pairar entre nós, como um peso que precisava ser reconhecido. Ela não estava pedindo contexto, já havia visto o suficiente para formar sua própria opinião. A sensação que se seguiu não era de alívio emocional, mas de uma estrutura se ajustando, como se eu tivesse finalmente colocado algo que ocupava minhas mãos sem que eu percebesse a tensão. Ela permaneceu ao meu lado um pouco mais do que a educação exigia e, antes de se afastar para se unir à multidão, disse: "Se precisar de algo, me avise." Quando ela se misturou novamente ao ambiente, percebi pequenas mudanças ao meu redor. Perto do bar, duas pessoas se inclinaram uma para a outra e uma delas lançou um olhar furtivo para a mesa dos VIPs antes de me fitar, a curiosidade piscando e se assentando. Não era nada dramático, apenas uma consciência começando a circular. Minutos depois, um homem com a gravata afrouxada e um copo intocado abordou a situação de forma casual, mas sem desinteresse. "Quem está coordenando tudo isso?" Ele acenou para a estação dos coordenadores, para a área de serviço, onde a maquinaria silenciosa mantinha a noite em movimento. Seus olhos passaram por mim e se afastaram, como se a conexão ainda não tivesse sido completamente autorizada. Antes que eu pudesse responder, a mulher de antes falou por trás dele e o homem se virou para mim, as sobrancelhas levantadas, não exatamente impressionado, mas recalibrando sua percepção. "Ah, entendi", ele disse, sem fazer perguntas adicionais, sem exigir credenciais. Ele ajustou sua compreensão e seguiu em frente. E assim as coisas começaram a mudar. Não com confrontos ou discursos, mas com pequenas correções trocadas entre pessoas que não tinham interesse em manter a versão dos eventos da minha família. Meu pai percebeu primeiro, antes da minha mãe. Notei isso na forma como seu sorriso se contraiu ao escanear a sala, na pausa após uma risada, quando a resposta não ressoou como costumava. Ele captou o final de um olhar que não era de frente, mas sim avaliativo, e seus olhos se voltaram para mim novamente, desta vez carregando uma incerteza, sutil, mas inconfundível. Ele atravessou a sala rapidamente, interceptando uma conversa. Sua voz se elevou e suas mãos se moveram, reclamando espaço com a facilidade de quem estava acostumado a isso. As luzes da festa brilhavam intensamente, criando um ambiente vibrante, embora um tanto tenso. As pessoas sorriam e acenavam, mas algo havia mudado. O ritmo da conversa parecia diferente. Meu irmão sentiu isso imediatamente. Então, alguém lhe fez uma pergunta que exigia detalhes, algo prático. Ele respondeu a primeira parte com facilidade, mas hesitou na sequência. Um riso nervoso escapou de seus lábios enquanto tentava mudar de assunto, mas a pessoa que perguntava não se moveu. O silêncio se estendeu e, nesse momento, Savannah se adiantou, respondendo que pôde. O instante passou, mas a impressão ficou no ar. O centro da situação não era tão autossuficiente quanto parecia. Eu permaneci onde estava, sem recuar ou avançar, deixando a sala agir como normalmente faz quando a verdade circula sem um porta-voz. Logo, alguém se aproximou de mim, uma pessoa vagamente familiar dos anos de faculdade do meu irmão. Ela colocou um copo de água ao meu lado na pequena mesa lateral e comentou: "Você esteve em todos os lugares hoje. Não sei como ainda está de pé." Não era um elogio, mas um reconhecimento da função, uma constatação simples. "Ela tem sido incrível", acrescentou outra pessoa nas proximidades, quase surpresa com sua própria clareza. Ninguém olhou para a mesa dos VIPs em busca de validação. Minha mãe tentava reunir a sala novamente, envolvendo as pessoas com seu calor, tocando braços e rindo de piadas que já havia ouvido. Quando se aproximou de um grupo e disse: "Não está tudo bonito", a resposta veio com um atraso. Olhares se dirigiram à estação do coordenador e, em seguida, para mim. "É", alguém afirmou. "Sua filha realmente organizou tudo." A palavra filha pairou no ar por um segundo a mais do que o necessário. Minha mãe sorriu, assentiu e disse: "Ela sempre foi prestativa antes de seguir em frente." A tentativa de desvio não foi convincente, prestativa não era mais a medida certa. Meu pai, por sua vez, tentou novamente se inserir em uma conversa que havia se tornado logística. "Tivemos uma equipe inteira cuidando disso", brincou, gesticulando amplamente. A risada que se seguiu foi educada, mas frágil. Aqueles que ouviam já sabiam a que equipe ele se referia e ela não incluía a ele.
Com o passar da noite, Cole tornou-se mais quieto, aproximando-se de Savannah. Ele não estava exatamente envergonhado, mas parecia exposto. Eu não redirecionei os elogios, não os neguei, nem esclareci créditos. Respondi às perguntas quando eram feitas, de forma breve e precisa, sem comentários adicionais. Cada resposta estabelecia um entendimento para quem perguntava e cada entendimento afrouxava o controle da minha família sobre a narrativa. Quando meu pai finalmente se aproximou de mim novamente, não foi com autoridade, mas com cautela. "Está tudo bem por aqui?" perguntou, a preocupação evidente em seu tom, como se estivesse fazendo uma espécie de reconhecimento. "Tudo certo", respondi, e era verdade, de uma forma que ele não conseguia acessar. Ele assentiu, buscando em meu rosto uma alavanca que não estava lá antes de voltar a olhar para a sala. Seus movimentos agora pareciam reativos, não diretores. Nada dramático aconteceu. Não houve cenas, nem confrontos. A festa continuou, mas o eixo havia mudado. A mesa dos VIPs não puxava mais a sala por padrão. As conversas se ramificaram para outros lugares, risadas surgiram em cantos que não precisavam de aprovação. As pessoas buscavam quem pudesse responder a questão diante delas, não quem parecesse melhor fazendo isso. A solidão que eu carregara anteriormente começou a se dissipar, transformando-se em algo mais sólido, ser vista. No meio da festa, o ambiente estava carregado de uma energia peculiar. Eu observava de longe, enquanto minha mãe, com um olhar atento, notava alguém se afastar de uma conversa para me perguntar algo simples e necessário. Por um breve momento, seu sorriso hesitou, mas logo se tornou mais vibrante, como se o volume de sua alegria pudesse substituir o peso da gravidade que nos cercava. Nossos olhares se encontraram uma vez. Não havia desafio, nem necessidade de garantir algo. Era apenas um reconhecimento silencioso. Ela desviou o olhar primeiro, e eu não me senti vitorioso, mas firme. A verdade já estava se movendo, sustentada pelas pessoas que não tinham razões para proteger as ilusões que nos rodeavam. A festa continuava, mas o ritmo parecia diferente. As conversas começavam e paravam, sem a fluidez que caracterizara as horas anteriores. As risadas chegavam com um atraso, como se cada um estivesse conferindo com o outro antes de se permitir desfrutar. O centro da sala se desfez e as mesas VIP perderam seu poder de atração. Eu percebia isso na maneira como as pessoas se posicionavam, meio viradas umas para as outras, formando pequenos grupos sem se preocupar com a gravidade que antes dominava o ambiente. A sala não estava em silêncio, estava ouvindo de uma maneira nova. Foi então que a pergunta que trazia tudo à tona surgiu de forma natural. Um homem que eu havia visto apenas uma vez naquele dia, um dos tios de Savannah, aguardou um momento oportuno na conversa perto do bar e perguntou com um sorriso amigável: "Quem decidiu como tudo isso foi organizado?" Ele não estava confrontando ninguém, apenas demonstrando curiosidade. Meu pai, sempre rápido em responder, entrou na conversa com sua voz suave e familiar. Ele falou sobre trabalho em equipe, sobre colaboração, explicando como eventos desse tipo sempre se realizavam quando as famílias se uniam. Ele espalhou o crédito cuidadosamente, gesticulando, mas sem se ater a um ponto específico. As pessoas assentiam por hábito, embora alguns não o fizessem. A resposta soou completa até que falhou em corresponder ao que a sala já havia percebido. Alguém, com delicadeza, questionou sobre mudança no cronograma da cerimônia. Meu pai respondeu novamente, mencionando uma decisão que não era dele. Uma leve mudança de expressão passou pelo rosto de algumas pessoas, não era nada dramático, apenas uma recalibração. Então, a mulher que havia falado comigo antes se inclinou um pouco para frente e perguntou: "Quem finalizou essa decisão?" Seu tom era calmo, quase convidativo, e a polidez da pergunta cortou o ar mais do que qualquer acusação poderia ter feito. Meu irmão, ao lado de Savannah, se contorceu, trocando olhares entre meu pai e a mulher. Ele começou a responder, parou, riu levemente e afirmou algo vago sobre tudo ser um esforço coletivo. A sala esperou, não impaciente, mas com expectativa. Quando meu pai começou a elaborar sua resposta, suas palavras se sobrepuseram às de Cole por meio segundo. Aquela sobreposição era significativa, revelava a coreografia daquele momento, mostrando que estavam atuando em vez de apenas lembrando. Alguém disse meu nome, não como uma acusação, mas de forma clara. Ela cuidou bem dessa parte.
Não me adiantei, não ofereci contexto ou desvio. Respondi com precisão, afirmando exatamente o que havia gerido e o que não havia feito, sem comentários ou correções. A sala estava envolta em um silêncio decisivo, um momento em que as palavras não eram mais necessárias. As pessoas, como se tivessem recebido um sinal silencioso, ajustaram sua compreensão sem que ninguém precisasse explicar. Não houve pressa em suavizar a atmosfera. De fato, a sala havia encontrado um novo ponto de referência. Meu pai, tentando reconquistar o espaço na conversa, fez uma piada sobre como cada família tinha suas armas secretas. Mas a tentativa caiu sem efeito, e alguns sorriram educadamente antes de voltar suas atenções a diálogos que não precisavam mais dele. Ele hesitou por um instante, buscando um grupo que ainda respondesse como antes. A mudança no ambiente era palpável. As conversas se desdobraram em pequenos grupos, enquanto a mesa dos VIPs, antes elevada, agora parecia apenas mais um elemento da festa. As pessoas conversavam onde estavam, guiadas pela curiosidade em vez da obrigação. Não senti uma onda de emoção, mas sim uma clareza estável de que algo irreversível havia ocorrido. A autoridade que se baseia na performance falha quando o público aprende a olhar em outra direção. Minha mãe, em um último esforço para restaurar a ordem, levantou seu copo e pediu atenção para um brinde que já havia feito anteriormente. As pessoas o ouviram, os copos se ergueram, mas a energia não acompanhou. O aplauso foi disperso e as conversas logo recomeçaram, e eu percebi, pela expressão de minha mãe, como seu sorriso se contraiu quando ela percebeu que não tinha mais o controle que antes possuía. Meu irmão permaneceu próximo a ela, não atacado, não culpado, apenas visível, sem o escudo que sempre rodeou. Eu fiquei onde estava, nem no centro, nem escondido. As pessoas se aproximavam com perguntas práticas, e eu as respondia. Outros passavam, acenando, reconhecendo minha confiança sem exigir deferência. A sala se reorganizava em torno da função, não do status, e ninguém anunciou essa mudança, pois ninguém precisava. Quando meu pai passou por mim novamente, nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia raiva em sua expressão, apenas um reconhecimento silencioso de que as regras nas quais ele confiava haviam expirado diante de testemunhas. Quando a próxima música começou, a transformação estava silenciosamente completa. Para quem não prestava atenção, a festa parecia a mesma, mas para aqueles que observavam, a hierarquia havia desmoronado sem fazer barulho. Eu não sentia que havia conquistado algo. O que eu sentia era uma sensação de alinhamento, o alívio de não carregar mais a verdade sozinho, e eles também sabiam disso. Já perto do fim da hora, o gerente do local se aproximou da mesa VIP, segurando uma pasta de couro. Eu o observei da minha cadeira, próxima à área de serviço, enquanto ele hesitava, olhava para a mesa e, em seguida, para a sala, como se estivesse procurando alguém. Seus olhos se fixaram em mim e ele caminhou em minha direção, estendendo a pasta de couro, dizendo: "A conta final da noite, $25.000. Olhei para a pasta sem pegá-la. "Essa não é a minha mesa", respondi, com a voz calma e clara. "A mesa VIP é aquela ali", apontei para minha família, sentada em seus lugares de honra, cercada pelos vestígios de uma noite que reivindicaram como sua. O gerente hesitou, olhou para mim, depois para eles, e então assentiu uma vez. Enquanto caminhava em direção à mesa VIP, observei meu pai do meu lugar. A expressão dele mudou assim que uma pasta de cor foi colocada à sua frente. Primeiro veio a confusão, seguida pela compreensão e então algo que parecia ser o início de um novo cálculo, porém um cálculo que definitivamente não me incluía. A festa continuava, como se nada tivesse mudado, mas havia uma nova dinâmica no ar. As conversas, antes cheias de entusiasmo, agora eram mais soltas e menos direcionadas. As risadas soavam cuidadosas, e minha família, que antes parecia unida em uma formação quase perfeita, agora se dispersava, perdendo a leveza que havia mantido a noite toda. Ainda assim, as pessoas se moviam, sorrindo e parabenizando o casal, mas a facilidade havia-se esvaído, dando lugar a uma cautela que pairava no ambiente, como um aviso de que algo poderia mudar novamente se não fosse bem manejado. Fiquei perto da borda da sala, sentindo o rescaldo dessa mudança, mesmo sem precisar nomeá-la. Foi então que minha tia me encontrou. Ela pegou meu braço e me guiou alguns passos para longe do grupo mais próximo.
Seu toque era gentil, mas firme, e sua voz já havia baixado antes que ela falasse. Vamos não fazer isso maior do que precisa ser, disse ela, com uma frase que soava familiar, ensaiada, como aquelas instruções que as famílias disfarçam de preocupação. Ela não me perguntou se eu queria conversar, assumiu minha cooperação, como todos sempre fizeram. Suas palavras seguintes vieram rapidamente, entrelaçadas com uma segurança que não pedia nada em troca, exceto meu silêncio. Você sabe como as coisas ficam. Ninguém quis ofender. Seu pai só queria que a noite seguisse tranquila, você entende? Não havia desculpas em seu tom, nem reconhecimento de detalhes específicos, apenas a sugestão de que a situação poderia ser suavizada se eu desempenhasse meu papel, se eu voltasse ao lugar que ocupei por anos sem reclamar. Ouvi sem interromper, mantendo uma expressão neutra e meu corpo imóvel. Quando ela terminou, olhou para mim, esperando o aceno que significaria alívio. Não o dei. Também não discuti. Obrigada por se preocupar, respondi, sem mais palavras. A ausência de um acordo a incomodou mais do que qualquer discordância teria feito. Ela hesitou, buscando em meu rosto um sinal que reconhecesse, mas logo se despediu, já à procura de alguém mais fácil de controlar. Alguns minutos depois, meu pai se aproximou mais devagar do que antes. Sua postura estava menos confiante e sua voz havia adquirido um tom quase conciliatório. Ele não comandou, sugeriu. Suas palavras tentavam proteger a noite, evitar que as coisas se tornassem desconfortáveis para alguém. Não precisamos relembrar o que aconteceu, disse ele, tomando cuidado para não mencionar o que exatamente era. Vamos apenas aproveitar o resto da noite. Era um convite para retornar ao arranjo antigo, aquele em que meu papel era absorver atenção para que os outros pudessem relaxar. Cravei meu olhar nos dele e respondi apenas o que ele realmente havia perguntado. Estou bem, disse, e quis que ele soubesse que falava sério. Não o tranquilizei mais, não prometi descrição, nem me ofereci para ajudar a reparar impressões. A contenção exigida de mim o forçou-a. Naquela noite, a atmosfera estava carregada de expectativas e sentimentos à flor da pele. Eu observava tudo como se estivesse em um canto isolado de um palco, enquanto as luzes brilhantes iluminavam os rostos sorridentes dos convidados. O espaço, embora festivo, parecia um pouco pesado, como se uma sombra pairasse sobre a celebração. Em um momento, um dos pratos de sobremesa começou a esvaziar-se. Algo tão simples, mas crucial para o andamento da noite. A cozinha precisava decidir se trazeria mais ou se deixaria a festa seguir seu curso natural. Era uma escolha que eu teria feito automaticamente algumas horas antes, mas agora, de alguma forma, estava distante desse papel lila, percebendo a situação, olhou para mim, mas logo se lembrou e desviou o olhar, buscando outra pessoa para resolver o problema. A resposta demorou mais do que o esperado, mas finalmente o prato foi reabastecido e a festa continuou enquanto eu assistia, sem interferir. Pouco depois, minha tia, irmã da minha mãe, me encontrou perto das janelas. Sua voz era baixa e urgente, como se tentasse me ajudar ao mesmo tempo que manipulava a situação. Querida Clara, eu sei que esta noite não tem sido fácil, disse ela, seus olhos brilhando com preocupação. Pense na sua mãe, no que este dia significa para ela. Você não quer ser a razão pela qual as pessoas lembram de algo negativo. Deixei que ela falasse, ouvindo suas palavras sem interrupções. Agradeço sua preocupação, respondi finalmente, mas não estou fazendo nada de negativo. Estou apenas participando do casamento. Minha voz estava calma, não havia raiva, apenas uma precisão que a deixou sem palavras. Ela tocou meu braço de uma forma que pretendia ser solidária, mas logo se afastou, percebendo que não conseguiria me convencer. A escolha que eu fiz naquela noite não foi um ato dramático, mas uma série de pequenas recusações a um papel que sempre se esperou que eu desempenhasse. Eu não expliquei os comportamentos dos outros para os convidados que pareciam confusos, nem contextualizei decisões que não eram minhas. Quando surgiam perguntas, eu respondia de forma direta ou simplesmente não dizia nada, dependendo da necessidade real de uma resposta. Cada uma dessas pequenas não-ações carregava um peso significativo, pois quebrava um padrão que todos pareciam ter aceitado sem questionar. A mudança na dinâmica era palpável. Algumas pessoas se sentiam desconfortáveis, não acostumadas à ausência de um mediador.
Outras, no entanto, se ajustaram rapidamente, aliviadas por não precisarem manter a fachada de que tudo estava bem. Meu irmão foi quem sentiu isso com mais intensidade. Alguém lhe perguntou diretamente sobre um pagamento de fornecedor que precisava ser confirmado antes do fim da noite. Sem que eu intervisse para traduzir ou suavizar a situação, ele teve que responder por si mesmo. Ele hesitou, se recuperou, hesitou novamente. Ninguém zombou dele, ninguém atacou, apenas esperaram. E aquela espera fez seu trabalho. Ele olhou para nossos pais, como um reflexo de um hábito, mas eles não intervieram, não podiam, sem chamar atenção para a dinâmica que estavam tentando minimizar. Ele limpou a garganta e respondeu da melhor forma que pôde, e a conversa seguiu, deixando-o mais quieto do que antes. Era a primeira vez que eu o via carregar o peso de suas próprias escolhas sem uma rede de segurança. A cena, embora estranha, foi de um certo modo reconfortante. Não permaneci para observar as consequências se desenrolarem, sabia que cada um precisaria enfrentar seus próprios desafios naquela noite. Em um momento específico, a observação transformou-se em participação e eu já havia cumprido meu papel. Com calma, deixei a área principal da festa. Não havia pressa nem pedidos de desculpas, movia-me com a mesma tranquilidade que mantive durante toda a noite. Ninguém me impediu, ninguém chamou meu nome. Algumas pessoas notaram meu movimento, mas logo voltaram às suas conversas, confusas sobre se minha partida exigia alguma reação. A verdade é que não havia necessidade. O poder daquele momento estava em sua simplicidade, na liberdade de sair sem pedir permissão e sem causar alvoroço. A sala continuou a se ajustar na minha ausência, como se eu fosse apenas um estabilizador mais, e pequenas alquarneses começaram a surgir, exigindo atenção imediata. Meus pais tentaram mais uma vez se reunir, apresentar uma fachada unida, mas o esforço parecia forçado, como uma dança desritmada que não conseguia enganar os convidados. As pessoas começaram a se gravitar em torno de conversas mais leves, longe de qualquer coisa que parecesse gerida. A ilusão de controle, uma vez quebrada, não poderia ser restaurada apenas pela vontade. Parei um instante na borda do espaço, absorvendo os sons da música, o murmúrio das vozes, a sensação de uma noite que seguia adiante, indiferente ao desconforto de alguém. Uma mulher que eu mal conhecia acenou para mim ao passar e disse, em um tom baixo, que eu havia-me saído bem. Não era um elogio nos moldes da minha família, era um reconhecimento despretensioso. Agradeci e deixei aquele momento passar, sem me apegar a ele. Ao sair da área principal, o barulho se suavizou atrás de mim, não desaparecendo, mas recuando como a maré. Não me sentia triunfante, nem tão pouco justificada. O que eu sentia era a firme certeza de um limite que se mantinha firme, mesmo sem reforços. A festa continuou sem mim por mais algum tempo. Eu a escutava do lugar onde estava, perto da saída. A música, as risadas e os gritos ocasionais marcavam os rituais da celebração, todos eles agora independentes da minha presença. Percebi que o que era realmente necessário era o meu trabalho, meu silêncio, minha disposição de desaparecer na engrenagem enquanto todos os outros estavam sob os holofotes. Eu não queria mais desaparecer. O ar da noite estava fresco contra a minha pele enquanto eu me afastava, carregando o leve perfume de jasmim dos jardins e o odor distante de escapamento de carros do estacionamento. Fiquei ali por um momento, respirando, sem esperar que alguém me seguisse, sem esperar que alguém viesse atrás de mim com um pedido de desculpas ou uma explicação. Apenas respirando. As estrelas brilhavam acima do local, espalhadas em um céu que não se importava com dinâmicas familiares, arranjos de assentos ou os cálculos cuidadosos que as pessoas faziam para proteger suas posições. O céu apenas existia, indiferente e vasto. Havia conforto naquela indiferença. Ouvi a porta se abrir atrás de mim, mas não me virei. Passos se aproximaram, hesitaram e depois continuaram até que alguém estivesse ao meu lado. Era a mulher de antes, colega de Savannah, aquela que havia testemunhado tudo e teve a clareza de nomear a situação. Você está indo embora, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Estou indo, confirmei. Ela acenou com a cabeça, olhando para o mesmo céu que eu contemplava. Para o que vale, disse ela, acho que você fez a coisa certa ao não fazer um escândalo, ao não jogar o jogo deles, apenas deixando a verdade falar por si mesma.
Virei-me para ela, percebendo que a observava com uma expressão que raramente vi em minha vida: respeito sem segundas intenções, reconhecimento sem a intenção de recrutar. Obrigado, eu disse, por perceber isso, por dizer algo. Ela sorriu levemente. Algumas coisas não deveriam ser invisíveis. Em seguida, ela me entregou um cartão de visita simples, contendo seu nome e um número de telefone. Se você algum dia quiser conversar, disse, ou se precisar de qualquer coisa, sem amarras. Aceitei o cartão e o coloquei no bolso, sentindo uma onda de gratidão. Ela acenou mais uma vez, virou-se e entrou de volta, deixando-me sozinho com a noite. A porta se fechou atrás dela e os sons da festa se tornaram um murmúrio distante. Fiquei ali por mais um momento, sentindo o peso da noite se transformar em algo que eu poderia carregar. Não era um fardo, mas uma lição. Pensei no que estava deixando para trás, não apenas o casamento, mas o papel que desempenhei a vida toda, o confiável, o responsável, aquele que cuidava de tudo para que os outros pudessem brilhar. Construí esse papel a partir do amor, da esperança, da crença de que, se eu desse o suficiente, eventualmente receberia algo em troca. Mas o amor que exige que você se diminua não é amor, a esperança que depende da sua invisibilidade não é esperança. A crença de que sua família o verá se você trabalhar um pouco mais, dar um pouco mais, pedir um pouco menos, essa crença é uma armadilha disfarçada de virtude. Eu estava cansado de estar preso. A caminhada até meu carro parecia mais longa do que deveria. Os saltos dos meus sapatos ecoavam contra o pavimento em um ritmo que soava como um desfecho. Cada passo era uma frase que eu não estava mais disposto a deixar inacabada. Cheguei ao meu carro e pausei com a mão na maçaneta da porta. À distância, através das janelas do local, via o brilho da recepção ainda em andamento. Minha família estava lá dentro, recalibrando, contando a si mesmos qualquer história que os permitisse dormir naquela noite. Talvez decidissem que eu havia sido irracional, talvez encontrassem uma maneira de transformar isso em minha culpa. Eles eram bons nisso, praticaram isso por anos. Mas a história deles não era mais minha preocupação. Entrei no carro e sentei por um momento sem ligar o motor. O silêncio era completo, não havia celulares vibrando com exigências, nem vozes me pedindo para resolver mais uma coisa. Apenas eu e a quietude e a compreensão que levou 32 anos para ser alcançada. Passei minha vida inteira sendo útil para pessoas que viam a utilidade como um substituto para respeito. Organizei, coordenei, suavizei e consertei, acreditando que o trabalho, eventualmente, se transformaria em pertencimento. Mas o pertencimento não pode ser conquistado apenas com esforço, é preciso ser dado livremente e ao que você realmente é, não à função que desempenha. Minha família nunca se interessou por quem eu realmente era, eles estavam interessados no que eu poderia fazer por eles. A diferença era tudo. Ligando o carro, saí do estacionamento. Enquanto deixava estacionamento para trás, a noite estava tranquila. As ruas estavam desertas e eu dirigi em silêncio, sem música, permitindo que o suave ronronar do motor fosse a única trilha sonora dessa jornada. Minha mente vagava, não com ansiedade, mas com uma curiosidade renovada sobre o que viria a seguir. Eu tinha um trabalho que me satisfazia, um apartamento que era meu e amigos que me conheciam como algo além de um solucionador de problemas. A vida que eu tinha construído existia independentemente das expectativas da minha família e por tempo demais eu a negligenciei em busca de uma aprovação que nunca viria. Essa vida estava-me esperando, sempre esteve. À medida que me aproximava do meu bairro, as luzes da cidade começaram a brilhar mais intensamente. As ruas familiares, os edifícios conhecidos, tudo isso me envolvia com um conforto quase ordinário, um mundo que não exigia que eu desempenhasse um papel para continuar existindo. Quando estacionei em frente ao meu apartamento e desliguei o motor, permaneci sentado por um momento, não triste, não irritado, apenas presente. Pensei na cadeira que meu pai costumava apontar, aquela única poltrona perto da área de serviço, desenhada para manter visível o suficiente para ser chamado, mas invisível o bastante para ser ignorado. Recordei os anos em que tantas cadeiras como aquela foram parte da minha vida, anos de margens, de bordas e de quase pertencimento. Aqueles anos estavam finalmente terminando. Saí do carro e caminhei até a porta. A chave girou na fechadura com um clique familiar.
Entrei, fechei a porta atrás de mim e respirei o silêncio do meu próprio espaço. No dia seguinte, eu começaria a construir algo diferente. Não necessariamente melhor, mas verdadeiro. Uma vida onde meu valor não fosse medido pelo quanto eu abri mão por pessoas que nunca pensaram em retribuir. Uma vida onde limites não eram traições, onde o silêncio não significava conformidade e onde pedir um lugar à mesa não era sinônimo de entitlement. Eu não precisava mais que minha família me visse. Eu podia me ver e isso era o suficiente. Se você já foi esperado a ficar em silêncio apenas para manter paz, se já foi quem cuidou de tudo enquanto os outros levavam crédito, se já se sentou em uma cadeira escolhida por outra pessoa e se perguntou quando poderia se levantar, quero que saiba de algo, você tem permissão para se levantar agora. Você pode se afastar de mesas que nunca foram feitas para incluí-lo. Você tem o direito de construir sua própria mesa, com suas próprias cadeiras, e convidar pessoas que realmente veem você pelo que é. Nunca é tarde demais, e tudo começa com o simples e radical ato de se recusar a ser invisível.